iniciamos a caminhada em preparação para o Natal, dispostos a nos deixar moldar por Deus como barro nas mãos do Deus. A liturgia nos faz forte. O apelo à vigilância convida-nos a estar acordados e atentos, pois o Senhor vem nos visitar. Abramos a mente e coração para acolher a graça e a paz que vem da parte de Deus. De pé, vamos receber a procissão de entrada do ano antigo. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, servindo amor de Cristo. Primeiro domingo do tempo do Advento. A espiritualidade que se vive neste dia é a espiritualidade da vigilância, da esperança em Cristo, nosso Salvador, que há de vir não de uma forma cronológica, mas de uma forma cairológica, ou então de uma forma jubilar, de uma forma triunfal, de uma forma poderosa. Ele virá com justo juízo para advogar, para estabelecer a justiça entre nós, para eliminar de uma vez por todas as trevas do nosso coração, para eliminar do nosso meio o espírito da mentira, o espírito das trevas, para eliminar dentro de nós o pecado, mas para que este pecado se afaste de nós e seja retirado, as trevas sejam afastadas da nossa vida, dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos familiares. É preciso que cada um de nós assuma a sua situação de um ser contingente, um ser limitado, um ser finito, um ser que precisa clamar pela misericórdia de Deus, um ser que precisa levantar as suas mãos bem alto e dizer: ó Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Criador. A nós cabe simplesmente a humilhação, a prostração por causa dos nossos pecados. Mas confiantes na vossa misericórdia, vinde em nosso auxílio, vinde socorrer-nos depressa, pois senão nós perecemos. Por isso, Senhor, purifique os nossos corações, purifique as nossas mentes, purifique a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir. Dá-nos a graça da conversão, a graça da mudança de vida, a graça da transformação. Nós não queremos, eu não quero ser igual. Por isso, Senhor, tenha compaixão de mim. Dobrando, inclinando a sua cabeça, leve a sua mão no peito, suplica a misericórdia de Deus, humilha-se na simplicidade da humildade,
situação em que você se encontra e grite bem alto: Senhor, só Tu tens o poder de perdoar. Só Tu tens o poder de eliminar a morte do mundo, da minha casa, da minha família. Dá-me a graça de viver. Dá-me a graça de nos esperar. Dá-me a graça de nos acolher no meu coração. Eu quero que a minha casa seja Belém. Eu quero que o meu coração seja um preservo. Eu quero que o meu coração seja uma azedoura onde você possa nascer, a fim de que eu tenha vida e vida em plenitude. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Nós hoje temos várias razões para estarmos em oração. Vamos rezar pela recuperação da Dona Florença, pela saúde de Norberto Duarte. Vamos rezar em ação de graças pelos aniversariantes do mês de novembro: Elisângela Adelina Lemos, Eliette Xavier, Sharon e Andrea, Simon e Juliana, Rodrigo e Juliana, Adelbal e Sandra. Vamos rezar pelo aniversário natalício da Dona Zanete, que celebrou ontem. Vamos rezar também por cada um de vocês que veio a esta missa, as suas preocupações, as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas dores, as suas vitórias, mas também as suas derrotas. Coloquemos-nos em atitude de oração, silenciando um pouquinho. Estamos realizando também a missa do sétimo dia de Daniel Vieira Bom de Luíra, alma de João Luís Gomes, um mês de falecimento. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo do bem, sejamos unidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações, para não termos o Teu temor, por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Se rompesse o céu e descesse as montanhas, se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se
derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos virão que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos, e nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundícia, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossa maldade empurra-nos como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste a mestre da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos barro, tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Palavra do Senhor. Assim
tendes falta de nenhum dom. Vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo, Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fosse chamado à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá-nos tua salvação. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como o homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não se suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Primeiro domingo do tempo do Advento é o domingo da vigilância, é o domingo de nós olharmos para todo o ano litúrgico e fazer uma síntese em 4 cores, das quais acendemos a primeira cor, representada na vela verde, significando a esperança de um Deus que está próximo de nós, de um Deus que se chama Pai, a quem nós chamamos de Pai, um Deus que, conforme nos diz a primeira leitura, um Deus que está sempre do nosso lado, cuidando de nós, velando por nós. Um Deus sobre quem e para quem nós nos devemos dirigir, fazendo como que essas interrogações, não no sentido de desespero, mas interrogações que fazem com que nós atraamos para junto de nós a graça da conversão, a graça da salvação. Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Primeiro, o profeta Isaías começa a agradecer a Deus, reconhece a sua divindade e o coloca no centro da história da criação, na história da salvação, na história da redenção. Porque, na verdade, o que fez com que Jesus Cristo viesse até nós não é outra senão os nossos pecados. Se o homem, Adão e Eva, não tivessem pecado, Deus não teria enviado o seu Filho, Deus não teria prometido o envio de alguém que, da descendência da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente, como nos diz o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ou também o capítulo 3, que fala precisamente do pecado de Adão e Eva. Assim, logo no começo da história da humanidade,
homem e a mulher pecaram, Deus promete enviar o Salvador. É uma luz verde que se acende no fundo do túnel. Só que essa luz que se acendeu no fundo do túnel se tornou realidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo, escrevendo nessa segunda leitura, escrevendo aos nossos irmãos de Corinto, na primeira carta, diz: meus irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque através da conversão vossa, através da vossa, do vosso cumprir a palavra do Evangelho pregado por nós, vós acolhestes essa palavra e pautastes a vossa vida sobre esta palavra. E então, por causa dessa atitude vossa, Deus há de restaurar tudo em Cristo Jesus, em quem vós acreditastes. Assim, invocar a presença desse Jesus, clamar pela presença de Deus na nossa vida, como, voltando para a primeira leitura, é exatamente atrair a graça. A nós cabe simplesmente a infâmia. Nós somos o barro, vós sois o oleiro. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregastes à mercê da nossa maldade. É a súplica, a oração de desespero, a oração que todo e qualquer homem deve levantar, deve fazer quando se encontrar em situações difíceis. Nós somos o barro, tu o nosso oleiro, e nós todos, obras de tuas mãos. Apesar de nós sermos barro, nós somos moldados segundo o oleiro. Essa súplica também revela a total obediência do homem, criatura, enquanto barro, em total sujeição ao oleiro, assim como o barro se sujeita ao oleiro, assim nós, homens e mulheres, nos devemos sujeitar ao mando do nosso Deus. Devemos lhe obedecer totalmente, pois da obediência nossa total a Deus dependerá a nossa própria salvação. E da nossa desobediência surtirá o pecado, e do pecado vai redundar então na própria morte, na destruição, no pecado que, na linguagem de Paulo, tem como salário a própria morte. Antes que nós morramos, clamemos pela misericórdia de Deus. Antes que nós pereçamos, clamemos pela força divina. Antes que nós pereçamos, antes que nós nos destruamos, nós precisamos clamar ao Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, porque a contar somente com as nossas forças, nada nós podemos fazer. E então Deus ouve a nossa súplica, como ouviu a súplica do povo de Israel, na altura em que ele jazia no cativeiro da Babilônia, na altura em que ele jazia no cativeiro do Egito, onde o povo era escravizado, onde o povo estava sujeito a trabalhos duros, trabalhos forçados, onde o povo não tinha dignidade, onde o povo não conseguia erguer a cabeça, se autoafirmar como de facto gente. O povo era indigente, o povo era tratado como se fosse um farrapo, um pano do chão, um pano de pó. O povo era tratado como imundo e indigno, imundo e imundo. Era preciso que Deus intervisse. E Deus, de fato, interviu na pessoa do seu Filho, que se fez um igual a nós. Por que Deus se fez homem? Deus se fez homem para identificar-se conosco, e tendo se identificado conosco, Ele poderia entender melhor as suas quedas, as minhas quedas, as suas dores, as minhas dores, as suas lágrimas e as minhas lágrimas. Assim, Deus entenderia melhor o que é perder uma pessoa querida. Nós estamos a celebrar hoje a missa do sétimo dia de um dos nossos irmãos que faleceu, o senhor Daniel Vieira. E também estamos a celebrar a missa de um ano de falecimento de João Luiz Gomes. Jesus se fez homem para que ele pudesse entender. Você que é familiar deste Daniel, você que é familiar deste João, Deus se fez homem para entender melhor a aflição da família dos filhos da Dona Florença. Deus se fez homem para entender melhor a situação da família de Norberto,
Deus se fez homem para entender melhor a situação de cada um de nós. Estamos aqui, que nos debatemos com várias situações difíceis. Nós que temos os netos ou as netas longe de nós e longe do caminho do bem, longe do caminho de Deus. Nós que temos familiares, se calhar filhos que estão metidos no mundo da droga, no mundo da prostituição, nós que nos deparamos com situações que parecem não terem volta. Assim, Jesus, tendo se feito homem, ele conseguiu entender e interceder por nós. Por isso é que a carta de São Paulo aos Hebreus, como é a carta de São Paulo aos Hebreus? A carta aos Hebreus nos diz que Jesus Cristo está sempre vivo e intercedendo por todos nós. E encontramos várias situações que revelam o quanto Deus está do nosso lado, o quanto Deus está a favor de nós, o quanto Deus nos entende, o quanto Deus se preocupa com o nosso bem-estar, o quanto Deus não dorme enquanto você não voltar a subir. O quanto Deus se alegra com o seu aniversário, Dona Zanete. O quanto Deus se alegra com o seu aniversário, Dona Eliette. O quanto Deus se alegra com os aniversariantes do casamento. O quanto Deus se alegra com a sua família. O quanto Deus se alegra com seus filhos. O quanto Deus se alegra com tudo aquilo que nós somos e temos. Porque Ele se fez homem para assumir a nossa natureza. Agora é preciso que você, que se sente agraciada por Deus ter feito tão companheiro, tão amigo, tão presente na história da sua vida, é preciso que agora você abra os seus olhos e esteja de alerta máxima, porque apesar de você adquirir esta graça, este presente, você não está ileso da condenação, você não está ileso da queda, da falha, do fracasso, você não está ileso da morte eterna. Aliás, lembremos-nos de que todos nós, enquanto vivos, devemos estar de alerta máxima. Paulo nos vai advertir: se tu estás de pé, não te vanglories, abra os olhos, seja um homem pusilânime, seja um homem que de coração elevado aos céus, os olhos elevados aos céus, os pés assentos no chão, caminha de olhos abertos para não tropeçar e cair. E você que está caído, levante-se, caminhe. Deus não lhe fez para queda, Deus não lhe fez para ficar no lodo. A situação é assim mesmo, não tem jeito, não tem cura, o meu filho não vai curar, a minha filha não vai voltar, a minha filha, o meu filho que se meteu nessa situação, não tem mais volta, eu desisto deste filho. Não, para Deus nada é impossível. Precisamos acreditar na recuperação, precisamos acreditar que Deus faz milagre. Ou Ele é nosso Pai e nós acreditando que Ele é o nosso Pai intercederá por nós, ou então nós não temos fé, e não tendo fé, nós não acreditamos que Deus é nosso Pai. E não tendo fé, e não tendo acreditado que Deus é nosso Pai, o milagre não vai acontecer. Jesus, para que nós não sejamos derrubados ou enganados, ou então corrompidos pelo espírito da mentira, pelo espírito do erro, e para que nós não sejamos surpreendidos pela má morte, que arrasta consigo muitos homens e mulheres, pela vida fácil, pela estrada que leva à perdição, como muitos passam por lá, Jesus diz: vigiai, meus irmãos e minhas irmãs, estejai atentos, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá. Sempre como aqueles homens que recebem propriedade, recebem dinheiro do seu patrão, que vai em uma viagem e de volta exigirá a prestação de contas. Cada um de nós recebeu alguma coisa. Todos nós precisamos entender que junto, diante de Deus, nós haveremos de comparecer e prestaremos contas. Quais são as contas? Cada um de nós sabe as suas responsabilidades. Cada um de nós sabe aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A primeira coisa que você recebeu é a sua vida. Eu recebi a minha vida. Você recebeu a sua vida. Então Deus vai pedir contas da forma como você está administrando a sua vida. Com quem você tem partilhado a sua vida? Que gestos, o que você tem feito da sua vida? E depois da sua família. Vocês que são os casados, o
que você tem feito com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bisnetos? Enfim, tantas coisas Deus colocou nas nossas mãos que Ele exigirá que cada um de nós faça e preste conta. Depois são as agilidades, os dons, as qualidades, as virtudes, as aptidões, a graça, a inteligência, os olhos, os ouvidos, a sua fala. Deus pedirá conta de cada uma das palavras que você pronunciou e colocará na peneira. Palavras boas estarão do lado direito e palavras ruins, palavras péssimas estarão do lado direito, do lado esquerdo. Se a balança do lado esquerdo, se o prato do lado direito pesar mais do que o lado esquerdo, então você irá para o lado direito. Se a balança, o prato do lado esquerdo for mais pesado, você irá para o lado esquerdo. Por isso é que Jesus disse no Evangelho: meus irmãos, minhas irmãs, vigiai. Por 3 vezes, num curto espaço de tempo, numa fala de 5 minutos, Jesus fala: vigiai, vigiai, vigiai. Jesus diz: estai atentos, estai preparados, porque não sabeis o dia e a hora, se é de manhã, se é de tarde, se é à meia-noite, se é à madrugada, ninguém sabe. Verdade é que quando chegar a hora imprevista, Ele chamará e dirá: presta contas da tua administração. E se você não estiver vigiando, se você não se policiar, se você não estiver atento, se você não estiver atenta, você cairá nas malhas e então o sinal verde se apagará e se acenderá o sinal vermelho para dizer que a sua vida está cancelada. Você atingiu a meta número 1 para ser eliminado do livro da vida. Entrar no tempo do Natal não é outro no tempo do Advento. É sinônimo da preparação, é sinônimo da vigilância, é sinônimo de espera. Ele, Jesus, já veio pela primeira vez em Belém da Judeia. Cronologicamente, jamais virá. Agora nós o aguardamos como um justo juiz, como dizia no começo da missa, aquele que virá sobre as nuvens com poder e glória para estabelecer a justiça entre os bons e os ruins, entre os anjos e os diabos, entre a cidade dos homens e a cidade do céu, os anjos. E depois ele vem a cada dia para fazer uma visita especial. E essa visita especial vai batendo de porta em porta. Cada um de nós não sabe quando receberá esta visita especial. E essa visita especial é direcionada. Hoje vou visitar o Rani. Chega, bate a porta do Rani, vamos embora. E lá está o Rani, batendo as botas e indo embora. Hoje vou bater as portas do Padre Bando. Lá vem, bate a minha porta e lá está indo o Padre Bando. E vocês todos ficaram. E se eu não estiver preparado? E se o Rani não estiver preparado? E se cada um de nós não estiver preparado? Como será? Para que você esteja ileso neste dia, vigie. Fique atento e fique preparado. Preparada para que naquele dia você venha abrir os seus braços, festivamente entrar no reino dos céus. Vamos pedir esta graça, que o Senhor nos dê a graça, a virtude da vigilância, que o Senhor nos dê o espírito de policiamento constante, para que a cada dia que passa nós nos preparemos dignamente para a vida do Senhor. Acesa a nossa lâmpada de esperança, coloquemos-nos de pé e renovemos a nossa fé dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido por meio do Espírito Santo, nasceu de Maria, padeceu por nossos pecados, foi crucificado por nossos pecados, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
Rezemos a Jesus para que a nossa oração seja sincera e nossa vida seja uma vigília constante, dizendo: vinde salvar-nos, ó Redentor. Jesus Salvador, vinde livrar a Igreja da sonolência e da indiferença, vos pedimos. Vinde salvar-nos, ó Redentor. Vinde animar os ministros e agentes de pastoral das comunidades, vos pedimos. Vinde salvar-nos, ó Redentor. Vinde trazer esperança aos cristãos desanimados e alegria aos tristes, vos pedimos. Vinde salvar-nos, ó Redentor. Vinde liberar o vosso povo de seus pecados, medos e angústia, vos pedimos. Vinde salvar-nos, ó Redentor. Vinde impulsionar a campanha para que a evangelização, para que o Evangelho chegue a todas as pessoas, vos pedimos. Vinde salvar-nos, ó Redentor. Rezemos juntos a oração da campanha para a evangelização. Pai Santo, quisestes que vossa Igreja fosse no mundo fonte de salvação para todas as nações, a fim de que a obra de Cristo que vem continue até o fim dos tempos. Aumentai em nós o louvor da evangelização, derramando o Espírito prometido e fazendo brotar em nossos corações a resposta da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, façamos o nosso repertório então. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhestes, que escolhemos entre os dons que nos deixas, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção torne-se prêmio da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças em primeiro lugar, Senhor Pai Santo, Deus inteiro e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Revestido de nossa fragilidade que veio a primeira vez, para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória e iluminado a segunda vez, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo,
Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós, o Santo Deus do universo, tudo criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não se sabe o vosso povo, para que os ofereça em toda a parte que nascerá por do sol, um sacrifício perfeito. Santificai o vosso povo. Por isso, nós suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que a se entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentados com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a base da salvação do mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do comitê, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença, de modo especial pela recuperação de Florença, pela saúde de Roberto e Duarte, em ação de graças pelos nossos aniversariantes, Maria Zanete, Elisângela, Eliette, Jerome e Andreia, Simon e Juliana, Rodrigo e Juliana, Aderbal e Sandra. Reuni em vós, Pai da Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos dos nossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia. Daniel Vieira Bondeville, missa do sétimo dia. João Luís Gomes, mês de falecimento. Que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-vos que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu glorioso. Tolhei de bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós ansiarmos eternamente a vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Poder e dar ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja
livrando de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é para a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem de
vossos mistérios, fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar aquelas que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre de alerta máxima para a nossa vela acesa de esperança. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo.